Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos aqui à nossa aula 7 do nosso curso de preparação em Física para o concurso do Corpo de Bombeiros. Então aquele velho esquema, pega aí seu caderno, deixa todas as distrações de lado e vamos começar aqui a estudar de verdade. Bora lá! Sem mais delongas, sem perder tempo, já vamos continuar nossa aula aqui falando sobre movimento, sobre cinemática, né? Que é a parte da física aqui que vai estudar os movimentos, professor. Beleza. Seguinte, gente, a gente vai começar hoje falando aqui, olha só, sobre MRU. Professor, o que é MRU? O que é que significa? Vou botar aqui e você vai anotar aí, ó, porque se não anotar é mesmo que nada. MRU, professor, significa, eu sei, é movimento, olha só, movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Movimento retilíneo uniforme. Pessoal, retilíneo não tem nem o que explicar, né? Significa dizer que é em linha reta. Agora, uniforme, o que é que significa? Isso é importante. Significa que nesse tipo de movimento a velocidade não vai mudar. Se a velocidade não muda, olha só, V, certo? De velocidade aqui, ó, não muda. Se a velocidade não muda, a gente diz que ela é constante, tranquilo? Professor, então quer dizer, falou que movimento uniforme quer dizer que a velocidade, Vzinho aqui de velocidade, ó, é constante, exatamente. Constante que é sinônimo aqui para dizer que ela não muda, professor. Exatamente, beleza? Então aqui no movimento retilíneo uniforme é um movimento que a trajetória é uma linha reta e a velocidade não vai mudar, tranquilo? Ela vai permanecer constante. Beleza, professor. E o que mais aí? Cara, o seguinte... Aqui a gente pode falar também um pouquinho sobre aceleração. Olha só, aceleração, professor. Cara, eu quero que você entenda que a aceleração significa uma coisa, certo? Guarde isso. Aceleração significa mudança de velocidade. Vou botar aqui, ó. Mudança de velocidade, professor? Isso, mudança de velocidade. Mas, professor, você acabou de dizer que no movimento retilíneo uniforme a velocidade não muda. Como é que você está falando aí de aceleração, que é mudança de velocidade? Pois é porque aqui no movimento uniforme, já que a velocidade não muda, significa dizer que a aceleração aqui ela é zero. Já que a aceleração, olha só, significa mudança de velocidade e a velocidade no movimento uniforme não muda, significa que a aceleração é zero aqui, professor. Exatamente. Aqui no movimento uniforme, no movimento retilíneo uniforme, a aceleração vai ser zero. Beleza? Ok. Importante isso, viu? O que mais, professor, a gente tem para ver aqui? Uma coisa importante ainda sobre velocidade. Ó. A unidade de medida. Isso é muito importante, viu? Unidade de medida de quem, professor? De velocidade. Beleza? Professor, como assim unidade de medida de velocidade? Bom, quando a gente fala de velocidade, a gente diz, por exemplo, assim, 60 km por hora. Esse quilômetros por hora é a unidade de medida. Ok? É o mais usado aqui no Brasil, mas existem outros. Inclusive, esse quilômetros por hora não é nem a unidade adotada no sistema internacional. Os mais usados são, olha só, anota aí, ó. Os mais usados aqui como unidade de medida são quilômetro por hora, km/h, e quem mais, professor? E metros por segundo, que inclusive essa unidade de metros por segundo é a unidade adotada no sistema internacional, beleza? E aí, gente, existe uma maneira da gente converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Eu vou te explicar como é que faz de uma forma geral, depois eu vou te dar uma dica para tu não precisar ficar fazendo toda vez, tá bem? Bora lá, professor. Eu gosto dessas dicas aí. Pronto, já eu vou dizer. Então aqui, ó, quilômetro por hora. E aqui metro por segundo. Beleza, prof. E aí, como é que a gente vai fazer? Seguinte, ó, se eu quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Eu pego o número lá e divido por 3,6.
Beleza? Por exemplo, professor, digamos que eu tenho um carro a 72 quilômetros por hora. Se eu precisar passar essa medida para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6 dá 20, beleza? E se eu quiser fazer o contrário, professor, se eu quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, aí você vai multiplicar por 3,6, beleza? Multiplicou por 3,6, quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora. 20, que é os metros por segundo do meu exemplo, né? Vezes 3,6 vai dar o 72, que foi o número que a gente começou. Show? Beleza, professor, mas aí para fazer essa conta aí, professor, eu não sou muito bom em divisão não. Como é que eu vou fazer aqui? Pronto. Para você que vai fazer uma prova, é muito importante o tempo, ok? Então, assim, eu vou colocar aqui uma tabela que, se você decorar essa tabela, ou pelo menos entender a lógica, para na hora você aplicar a lógica e conseguir chegar ali no resultado, vai ser muito melhor do que você decorar, você fazer essa conta aqui em determinados casos, tá bem? Bora lá fazer essa tabela, professor? Pois pronto, a tabela é o seguinte, ó. Pronto, coloquei aqui a tabela e a gente vai completar ela para a gente entender a lógica dela, tá bem? Desse lado aqui, olha só, são os metros por segundo. Isso, velocidade de metro por segundo. Desse outro lado é a velocidade em quilômetros por hora. No lado do metro por segundo, eu sempre vou aumentar de 5 em 5, tá bem? Então aqui, ó, eu vou começar no 5. Olha só, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Beleza. Aí no quilômetros por hora, eu vou começar no 18 e eu vou aumentar de 18 em 18. Beleza? Bora ver aqui, ó. 18. 18 mais 18, 36. 36 mais 18 é 54. 54 mais 18 é 72. 72 mais 18, 90. E 90 mais 18, 108. Esses valores aqui, gente, são os valores de conversão que mais aparecem. Se você entender essa lógica e utilizar ela se precisar numa prova, porque é muito provável que precise, é muito mais fácil, às vezes, e rápido do que você ficar ali armando uma conta e dividindo por 3,6 ou multiplicando. A não ser que seja bom, que você seja bom nessas operações. Mas o que quer dizer, professor, esses números aí? Quer dizer o seguinte, ó. 5 metros por segundo equivale a 18 km por hora e vice-versa. 10 metros por segundo equivale a 36 km por hora. 15 metros por segundo equivale a 54. 20 metros por segundo a 72 e assim vai, ó. Tu vai aumentando, olha só. Aqui tu foi aumentando de 5 em 5 e aqui do outro lado tu foi aumentando de 18 em 18. E aí tu chegou a essa correspondência de valores aqui. Eu vou usar essa tabela quando eu estiver resolvendo as questões aqui para facilitar aqui a nossa vida, beleza? Muito importante essa dica aqui, viu, gente? Beleza, professor. Então, já falamos aqui que o movimento retilíneo uniforme em linha reta e a velocidade não muda. Já falamos que a mudança de velocidade a gente chama de aceleração e por causa disso aqui no movimento uniforme não tem aceleração. E aí a gente fez agora aqui a relação das conversões de unidade de medida. Exatamente. Pessoal, vou falar para vocês agora aqui, olha só, de velocidade relativa. Aí a gente até fala também sobre a definição de movimento, tá bem? Então, olha só. Velocidade relativa. Velocidade relativa, professor. Que é isso aí, professor? Pronto, ó. Vou colocar aqui algumas situações. Ó. Digamos que eu tenho um carro aqui, ó. Beleza? Esse carro está vindo nessa direção. E digamos que eu tenho outro carro aqui, ó, que está indo na direção oposta, beleza? Digamos que esse carro aqui esteja com uma velocidade de 40 km por hora e esse outro aqui esteja com uma velocidade de 60 km por hora. Digamos que esse carro seja o A e esse aqui seja o B. Beleza, professor. E agora? Bom, eu te pergunto, qual a velocidade do carro B em relação ao carro A? Pronto. Um está a 60, outro está a 40 em relação à pista, ao chão, professor. Mas um em relação ao outro. Ok. Como eles estão aqui, pessoal, olha só. Como eles estão se movendo em sentidos opostos, sentidos
opostos. Você vai fazer aqui a soma. Olha só, sentidos opostos, a velocidade relativa ela vai ser, professor, a soma. Exatamente. Ela vai ser aqui a soma das duas velocidades. Então, eu posso dizer assim, ó, em relação ao carro A, o carro B se move com a velocidade de 40 mais 60. Beleza? Então, eu posso dizer aqui que nessa situação a velocidade relativa vai ser 40 mais 60, vai ser igual a 100 km por hora. Então, lembra, se essas velocidades elas estiverem em sentidos opostos, você vai realizar uma soma para você descobrir a velocidade relativa, tranquilo? Inclusive, se eles já tiverem passado um pelo outro, tá bem? Você vai também usar ali a soma para a velocidade relativa e, afinal de contas, ainda vão estar em sentidos opostos, obviamente. Beleza, professor. E o que mais aí? E se eu tiver em sentidos iguais, professor? Pronto, ó, se liga aqui. Digamos que eu tenho aqui o velho carrinho A e o outro, professor, tá aqui, ó. Velho carrinho B. E agora, professor, eles estão se movendo no mesmo sentido, ó, os dois aqui no mesmo sentido. Como é que eu vou fazer? Bom, tu já deve estar imaginando, né? Se não tá, deveria. Se eu tenho aqui agora no mesmo sentido, acredito não, professor. Pois é, no lugar de ser uma soma, vai ser uma subtração. Então aqui, ó, a velocidade relativa vai ser igual, você vai fazer aqui uma subtração. Diminuir, professor. Isso. Menos, exatamente. Então você vai fazer aqui uma subtração. Por exemplo, digamos que estão com a mesma velocidade, tá? Aqui, ó, 60 km por hora e 40 km por hora. Aqui eu tinha esquecido de colocar o por hora, mas está aqui agora. Pronto, professor. Então, nesse caso aí, quer dizer que a velocidade relativa vai ser quanto? Cara, a velocidade relativa, como eles estão se movendo no mesmo sentido, vai ser igual a 60 menos 40, 20. 20 km por hora, professor. 20 km por hora, beleza? Quer dizer o que é isso, professor? Quer dizer o seguinte, ó. Em relação ao solo, esse carro A ele se move com velocidade de 40 km por hora. Esse carro B se move também com velocidade, se move na verdade aqui, ó, com velocidade de 60 km por hora em relação ao solo. Mas se eu te perguntar assim, a velocidade do carro B em relação ao carro A, bom, aí sim tu vai fazer a subtração. O carro B que está mais rápido, ele se afasta do carro A com a velocidade, olha só, de 20 km por hora, beleza? Então essa é a velocidade relativa. Terceiro e último exemplo, bem importante aqui também. Digamos que eu tenho aqui, professor, ó, cadê os carrinhos de novo, professor? Pronto, tá aqui o carro A. Beleza, professor. Bonito esses carros, viu? Pronto. E tá aqui o carro B, ó. Beleza. Carro A, carro B. Digamos que o carro A esteja a uma velocidade de 40 km por hora. Só tem esse número, né, professor? Não, para ficar fácil aqui a nossa... E o outro carro, o carro B, também esteja a uma velocidade de 40 km por hora. Mudou o B, professor? Foi. Por que eu coloquei essas duas velocidades aqui? Seguinte, gente, ó. Como eles estão no mesmo sentido, tu já entendeu que a velocidade relativa, quando estão no mesmo sentido, eu faço a subtração. Tu já entendeu isso? Então, se eles estiverem no mesmo sentido e com o mesmo módulo aqui, o mesmo número da velocidade, quando eu fizer a subtração, adivinha quanto é que vai dar? Vai dar 40 menos 40, também conhecido como zero. 0 km por hora. Ou seja, eles não vão ter velocidade, eles vão estar parados um em relação ao outro, beleza? Então, nesse caso aqui, olha só, nesse caso aqui eu posso dizer que, muito importante isso aqui, ó. O que, professor? Que B está em repouso em relação ao carro A. Em repouso, professor, o que significa repouso? Repouso é sinônimo para parado. Então, assim, ó, o B está com a velocidade de 40 km por hora, mas em relação à pista, em relação ao solo. Então, em relação ao solo, ele está em movimento.
Mas em relação ao carro A, ele está em repouso, ou seja, ele está parado, porque a posição dele em relação ao A não vai se alterar, eles vão permanecer ali, ó, na mesma distância um do outro. Então, assim, tu percebe que o conceito de movimento e de não movimento, que é o repouso, depende ali da referência, né, que na física chama de referencial. Ah, professor, em relação ao chão é 40 quilômetros por hora, mas em relação ao carro A é zero. Então depende do referencial. Exatamente, beleza? E assim eu te explico os conceitos aqui de velocidade relativa e o conceito de movimento e repouso, beleza? A gente já aprendeu a calcular a velocidade na aula passada e o que mais? E a gente aprendeu a calcular movimento, a gente já entendeu o que é movimento retilíneo uniforme na aula de hoje. E agora, professor? Agora vamos, adivinha, para as questões. Nós fizemos na aula passada até a questão 23. Vamos começar com a questão aqui 24, beleza? Olha só o que essa questão 24 diz. Entre os corredores de rua, o termo pace é utilizado para indicar o intervalo de tempo em que o corredor percorre uma distância de 1 km. Um corredor que, durante uma corrida, teve um pace médio de 5 minutos, desenvolveu nessa corrida velocidade média de quanto? Professor, como é que faz isso aí? Bom, vamos lembrar lá do triangulinho do Deus vê tudo, né? A gente viu isso na aula passada. Vamos usar nessa aula também, professor? Claro. DVT. Deus vê tudo. Distância, velocidade e tempo. Exatamente. Olha o que ele diz nessa questão. Ó. Ele fala que o pace é uma unidade para medir em quanto tempo o cara percorre uma distância de 1 km. E ele está dizendo que o pace foi 5 minutos. Então, esses 5 minutos aqui é o tempo. Então, percebe que você tem a distância de 1 km e você tem um tempo de 5 minutos. Se eu quero descobrir a velocidade, como é mesmo, hein, professor? Você esquece a velocidade e você faz a divisão desses dois aqui, ó, distância pelo tempo. Só com aquele detalhe lá, né? Que tu não pode misturar as unidades, ó. Aqui tá em quilômetro por hora, aqui tá em quilômetro por hora, tá vendo, ó? Beleza? Então esse tempo de 5 minutos, eu não posso usar 5 minutos, eu tenho que passar para hora. Como é que passa para hora, professor? Pelo amor de Deus. Tu sabe, cara. É só tu fazer uma regra de 3 ou então tu divide por 60, como eu te expliquei na aula passada. Então assim, ó, o tempo, 5 minutos, professor. Exatamente. Isso é quantas horas, professor? Divide por 60. 5 dividido para 60. Se eu simplificar por 5, o numerador e o denominador vai dar 5 dividido para 5, 1. 60 dividido para 5, 12. Ou seja, 1 sobre 12 da hora. Esse é o tempo que a gente vai usar, tá bem? Pode usar o 5 não, professor? Pode não. Pode usar o 5 não, senão dá errado, tá bem? E velocidade aqui pra gente vai ser distância, 1 metro. 1 metro não, né? 1 quilômetro. E o tempo, 1 sobre 12. Já te expliquei como é que resolve isso aqui, ó. Tu já tá craque aqui em resolver quando fica desse jeito. Esse aqui de baixo, o que acontece com ele? Diz aí. Ele dá um velho mortal e escarpado, vem multiplicar aqui em cima, né? Ó. E daqui a minha velocidade, ela vai ser 1 vezes 12. Essa eu sei, professor, dá 12. Pronto. 12 quilômetros por hora, little prof. Exatamente, cara. 12 quilômetros por hora, beleza? Qual a alternativa correta? Alternativa C. Show? Então 24 já era, questão molezinha. Vamos para 25. Essa 25 é um pouquinho mais difícil. Uma caminhonete de 6 metros de comprimento que viaja, caminhonete, 6 metros de comprimento, que viaja a uma velocidade constante, ou seja, não muda, de 18 metros por segundo, ultrapassa um ônibus. Vou mudar de caneta para botar as características do ônibus, ó. Um ônibus de 18 metros de comprimento que viaja na mesma direção e no mesmo sentido a uma velocidade também constante de 12 metros por segundo. Assinale a opção que indica a distância percorrida pela caminhonete
durante a ultrapassagem. Vamos entender isso aqui, gente. Aqui a gente vai usar o lance lá de velocidade relativa, mas vamos entender. Ó. Digamos que aqui esteja a caminhonete, beleza? E digamos que aqui esteja... Quem é o outro, hein, professor? É o ônibus. Pronto. Tá aqui o ônibus. Vamos colocar as características aqui, professor. Caminhonete mede 6 metros. E o ônibus, professor? 24 metros. Beleza, professor. Qual a velocidade da caminhonete? Tá bem ali de vermelho, a gente botou. É 18 metros por segundo. Qual a velocidade do ônibus, professor? É 12 metros por segundo. Show? Até aqui? Beleza, prof. Até aí as características estão ok. Bom, pessoal, como que eles estão, como a própria questão está dizendo, na mesma direção e no mesmo sentido, a gente sabe que para achar a velocidade relativa, a gente vai fazer o quê? Soma ou subtração? Subtração, né? Então aqui a velocidade relativa vai ser 18 menos 12. Tu faz sempre o maior menos o menor, tá bem? Então a velocidade relativa vai ser 18 menos 12, também conhecido como 6 metros por segundo. Guarda essa primeira informação aqui, ó. 6 metros por segundo, beleza? É a velocidade relativa. Professor, mas ele diz assim, ele diz que a caminhonete vai ultrapassar aqui o tal do ônibus. O que isso quer dizer? Como é que a gente vai utilizar isso aqui? Bom, a gente vai utilizar essa informação para a gente saber a distância que a caminhonete vai ter que andar para ultrapassar totalmente o ônibus. Que distância vai ser essa? Ora, a caminhonete vai ultrapassar o ônibus quando essa parte aqui de trás, ó, se mover até completar e chegar a essa parte aqui da frente, ó. Aí eu vou ter, por exemplo, ó, vou deixar aqui, ó, a caminhonete nessa situação aqui, ela já ultrapassou o ônibus. Professor, e quanto é que ela vai ter que andar para ultrapassar o ônibus? Olha para o meu desenho. Ela vai ter que andar 6 mais 24. Porque 6 mais 24 é esse comprimento todinho que eu estou pintando agora. Beleza? 6 mais 24 dá quanto? 30. Então eu vou ter, olha só, que a distância aqui vai ser a distância percorrida para ultrapassar 6 mais 24, também conhecido como 30 metros. É o tanto que tem que andar. Com essas informações, pessoal, distância e velocidade, olhando lá para o meu triângulo do Deus vê tudo, professor. Isso. Olhando lá para o triângulo, com essas informações de distância e velocidade, quem é que está faltando aqui que eu posso encontrar? Ora, se eu tenho distância e tenho velocidade, eu posso achar o tempo, que é o que está faltando. Então, eu esqueço esse cara aqui que está faltando e vou fazer aqui, ó, distância sobre velocidade, professor, igual a gente fez. Isso. Então, o tempo aqui para a ultrapassagem vai ser distância total, 30. Velocidade relativa, 6. 30 dividido para 6 vai me dar um tempo aqui de 5 segundos. É o tempo que essa caminhonete vai demorar para ultrapassar esse ônibus. 5 segundos, tranquilo? Professor, mas o que é que a questão está pedindo? É o tempo? A questão está pedindo, na verdade, ó, a distância percorrida pela caminhonete. Professor, não acabou ainda não? Pois é, falta o último passo, que é a gente calcular a distância percorrida pela caminhonete. Essa distância, como é que a gente calcula a distância? Olha aqui para o triângulo de novo, ó. Deixa eu tirar aqui. Pronto, ó. Aqui no triângulo, se eu quero saber a distância, eu esqueço a distância e eu vou fazer velocidade vezes o tempo. Só que agora eu tô olhando só para a caminhonete, tá bem? Porque eu quero saber o tanto que a caminhonete andou, a distância que a caminhonete andou, quero saber isso. Como eu vou olhar só para a caminhonete, eu vou pegar a velocidade da caminhonete, que é 18. Tranquilo? Agora eu estou olhando só para ela, professor. Isso. Estou olhando só para ela, por isso que vai ser 18. Então, velocidade, 18. E o tempo que ela demorou para conseguir ultrapassar o ônibus? 5. Então, eu vou fazer aqui, ó, 18 vezes 5, isso dá 90. 90
metros. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. 90 metros aqui, certo? Porque é 18 metros por segundo e o tempo de 5 segundos multiplica dá 90. Então a gente marca a nossa alternativa D nessa questão aqui, beleza? D de Deus vê tudo do nosso triângulo aqui, que resolve um bocado de questão. Tranquilo, pessoal? Essa daqui? Qualquer coisa manda dúvida que a gente conversa. Bora para essa questão 26 agora, olha só. Questão aqui da IDECAM diz o seguinte, PFOSS. Em um determinado trecho reto e na horizontal de uma ferrovia existem duas vias paralelas. Em uma das vias trafega a uma velocidade escalar constante de 18 km por hora um trem de carga com diversos vagões com um comprimento total de 450 metros. Trafegando no mesmo sentido, na via paralela à primeira, mesmo sentido, ó. Na via paralela à primeira, viaja um trem de passageiros de comprimento de 75 metros a uma velocidade escalar constante de 72 km por hora. Qual o tempo necessário para que todo o trem de passageiros, desde o primeiro ponto da locomotiva até o último ponto do último vagão, ultrapasse o trem de carga? Essa é a pergunta dele, tá, gente? Vamos esquematizar aqui para ver o que ele está dizendo. Tá aqui um trem, ó. Beleza? E tá aqui o outro trem, ó. Se liga aqui, ó. Tá aqui um trem, tá aqui o outro trem, professor. Beleza. Qual o comprimento do primeiro trem, professor? O trem de passageiros aqui, ó. 75, né, ó? 75 metros. Não é isso que ele está dizendo? Ó. Qual o tempo necessário para que o trem de passageiros? Está aqui o de passageiros. E qual é o comprimento do outro, professor? 450 metros. Cara, é o seguinte, velocidade do trem de passageiros, quanto é que é? 72 km por hora. E a velocidade do trem de carga, prof? Cadê? 18 km por hora. Tô colocando aqui só as informações que ele dá pra gente na questão, tá? Para poder te explicar. Show de bola. O professor, ele quer saber o tempo de ultrapassagem. E aí, para ultrapassar, é aquele esquema, né? Ó. Essa partezinha aqui, a bundinha do trem, professor, pronto. Essa partezinha aqui, ela tem que chegar até aqui do outro lado. Cabecinha do outro trem, professor. Pois pronto. Tem que percorrer todo esse comprimento aqui, ó. E esse comprimento aqui, ele vai dar 75 mais 450. Isso daqui vai dar para a gente 525 metros. É o comprimento total que o trem vai ter que para ultrapassar aí, professor. Exatamente, certo? Beleza. Então, assim, veja só. Se eu quero o tempo, eu vou lá para o triangulinho mágico. Se liga aqui, ó. Triangulinho do Deus vê tudo, professor. Exatamente, Deus vê tudo. Se eu quero achar o tempo, adivinha o que é que eu vou fazer com o tempo? Esqueço o tempo. Faço o que com os outros, professor? Divide, ó. Divide aqui esses dois, tranquilo? Distância dividido pela velocidade. Só que lembra de um detalhe, que velocidade vai ser essa? A velocidade relativa, VR. Isso, ó. E quem que é a velocidade relativa? Como eles estão no mesmo sentido, eu vou fazer uma subtração. Olha só, subtração. Beleza? Só que olha o detalhe, gente. A distância aqui está em metros. Olha só. E essa velocidade está em quilômetros por hora. E o tempo aqui no final está em segundos. O que é que você está querendo dizer, professor? Bom, não posso misturar aqui quilômetros por hora com esses metros por segundo. Então eu vou ter que passar essa velocidade aqui e essa que está em quilômetro por hora para metro por segundo. Como é que eu faço isso, professor? Olha a tabelinha. Vamos lá para a tabelinha, ó. 72 e 18, né? Deixa eu voltar aqui, ó. 72 e 18, tá bem aqui assim, ó. 18 km por hora vai ser 5 metros por segundo. 72 km por hora vai ser 20 metros por segundo. Vão ser esses valores que eu vou usar. Então aqui, ó, isso aqui a gente já fez nessas questões, professor, já fizemos tudinho. Aqui, ó, essa não, professor, essa aqui. Pronto.
72 quilômetros por hora aqui, ó. 72 km por hora, 20 metros por segundo, é o que a gente vai usar. 18 km por hora, 5 metros por segundo. Professor, se fosse dividindo aqui por 3,6, daria esses valores? Daria esses valores, mas se tu decorar a tabelinha, nem precisa fazer a divisão. Bom, professor, beleza. E aí, qual vai ser a velocidade relativa? A gente vai fazer a subtração, ó. 20 menos 5, igual a 15. 15 metros por segundo, beleza? Agora sim, ó, para eu saber o tempo, eu vou dividir a distância, 525, dividido por quem, professor? Por 15. 525 dividido para 15, a gente pode fazer a continha aqui, ó. 525 dividido para 15. Professor, é do zero mesmo, né? Eu disse. Bom, vamos pegar esse 52 aqui. Cabe quanto, professor? Cabe 3 15, né? 3 vezes 15, 45. 4 já passaria, né? Porque daria 60. Então, o primeiro número aqui da nossa resposta é 3. Pronto, eu já marco a D. Mas vamos terminar, né? A divisão. 45. 52 menos 45, isso aqui vai dar 7. Aí baixo 5. 75 dividido para 15, isso vai dar 5. 5 vezes 15 dá 75, e aqui 0. Ou seja, esse número aqui vai dar 35 segundos, que é o que está exatamente, como eu te falei, ó, nessa nossa alternativa D, beleza? Nossa alternativa D aqui. Show? Isso aqui é um pouquinho mais difícil, né? Isso aqui ou não, né? Não sei, você me diz aí. Vamos para a próxima questão, professor, que é o melhor que a gente faz. Pois vamos, e Decan também, ó. Questão 27, professor. Diz aí para mim como é que ela é. O motociclista percorre 200 metros de distância de um ponto A ao ponto B. Com velocidade média, olha só, velocidade média V1 de 50 km por hora. Daí ele sai do ponto B até o C com velocidade média V2 de 60 metros por segundo a primeira, né? 50 metros por segundo, eu acho que eu falei quilômetros por hora, não lembro. E o V2, 60 metros por segundo. Certo, professor? Presta atenção. Pronto. Calcule a distância total. Opa, isso aqui que ele quer, ó. A distância total e a velocidade média total do percurso. Sabendo que o motociclista gastou 150 segundos do ponto A ao ponto C. Do ponto A ao ponto C. Bom, vamos colocar aqui, gente, vamos esquematizar para a gente poder raciocinar bem. Olha só. Digamos que aqui seja o ponto A, digamos que aqui seja o ponto B e aqui seja o ponto C. Fora de escala, viu aqui? Bom, o motociclista ele vai de A para B e ele está dizendo que essa distância aqui é de 2.000 metros. 2.000 metros. Beleza. E a velocidade média dele aqui é 50 metros por segundo, professor. Exatamente, 50 metros por segundo. Depois ele vai do B para o C com a velocidade de 60 metros por segundo. Ok. E ele está dizendo que o tempo total, foi de 150 segundos. Ou seja, se liga aqui, ó, o tempo para ir de A até C foi 150 segundos. Primeira coisa que a gente pode pensar aqui, gente, qual foi o tempo para ir de A a B? E se a gente souber disso, a gente vai saber o tempo para ir de B a C. Beleza, professor, como é que a gente faz para saber o tempo para ir de A até B? Fácil, Deus vê tudo. De novo, professor, sempre ele, cara, ó. Deus vê tudo. Se eu quero saber aqui o tempo, eu vou fazer distância dividido por velocidade. Então, o tempo 1 aqui, ó, vai ser distância 2.000 dividido aqui pela velocidade 50, beleza? 2.000 dividido por 50. Cancela 0 com 0. T1 vai ser igual 200 dividido para 5, 40 segundos. Opa! Se de A para B foi 40 segundos e o total foi 150 segundos, qual o tempo que demorou de B para C? É só subtrair. 150 menos 40, também conhecido como 110 segundos.
é o tempo que demorou aqui, ó. Beleza? Se eu tenho tempo e tenho a velocidade de B para C, adivinha quem eu posso calcular? A distância. Então eu venho aqui, ó, distância vai ser quem, professor? Velocidade vezes o tempo. Então eu posso fazer bem aqui assim, ó. Deixa eu botar aqui, ó, vermelho. Posso fazer bem aqui assim, ó. A distância de B para C vai ser velocidade, 60. Tempo, 110. Isso daqui vai dar 6.600 metros, professor, quando eu multiplicar. Exatamente. 6 vezes 11 dá 66, e aí eu acrescento esses dois zeros. Beleza, professor. Então, eu tenho a distância aqui, ó, BC. Tenho tanto esse tempo que a gente descobriu como essa distância, professor. Isso. O que é que ele pergunta mesmo? A distância total. Qual foi a distância total? Ora, se eu tenho aqui, moçada, ó, que de A para B é 2.000 e acabei de descobrir que de B para C é 6.600, total 2.000 mais 6.600 vai dar 8.600. Então, distância total, 2.000 mais 6.600, isso aqui vai dar 8.600 metros. Tem essas duas alternativas, ó. Agora a gente tem que fazer o que, professor? Achar a velocidade média. Como é que a gente acha a velocidade média? Divide a distância pelo tempo. É só tu olhar para o triângulo mágico. Como eu quero a velocidade média? Olha só aqui no enunciado. Ó. Total, como eu quero a velocidade média total do percurso, está aqui, eu vou pegar a distância total e vou dividir pelo tempo total, tá certo? Porque eu quero no percurso inteiro. Então, quando eu fizer, vai ficar assim, ó, velocidade média, olha só, total, né, professor? Vai ser distância total, 8.600. Tempo total, professor. Tempo total foi 40. Aliás, ele já dá, né? Ó. Ele fala que o tempo total é 150 segundos. Isso, professor. Então, 8.600 dividido por 150. Isso daqui vai dar 57,33 metros por segundo. 57,33 metros por segundo. Então, a distância total, 8.600. Velocidade média, 57,33. E aí, nossa alternativa correta é a alternativa C nessa questão aqui. As questões da EDECAM um pouco mais complicadas aqui, mas é isso. Nosso curso ele vai desde o básico. Eu não posso começar com você logo nas questões mais difíceis, porque senão a gente vai ficar frustrado aqui sem conseguir resolver. Então a gente começa desde o básico e com questões que caem até questões um pouco mais complicadas como essas aqui da EDECAM, beleza? E agora, professor? Agora a gente vai fechar esse bloco aqui, eu vou te esperar na próxima aula com mais questões e mais aqui conteúdos que vão cair com certeza na sua prova, beleza? Espero na próxima aula, pessoal. Valeu, tchau, tchau.